Tudo bem com você, estudante do 4º ano do ensino fundamental? Eu sou o professor Dagoberto e estou aqui para, junto com você, estudarmos matemática, que é uma importante disciplina e uma importante ciência que vai ajudar no desenvolvimento do teu raciocínio. Preparamos um material especial para você pela editora Veloz, aqui no Prepara Brasil. Espero que você goste desse material e que ele seja muito útil para ajudar você no desenvolvimento das tuas competências e habilidades. Eu já convido você a acompanhar comigo a nossa primeira questão, que está lá na página 9 do seu material, a questão número 1, que diz assim: o número 12.908 pode ser representado como? Então nós queremos exatamente a representação dele agora, usando os algarismos de forma adequada, na posição correta. Para isso, é necessário nós lembrarmos que, quando nós temos um número como este, provavelmente nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e, neste caso, dezena de milhar. Ele é um número que tem 5 algarismos. Então, vamos pensar em qual seria a melhor representação para ele? A minha dica é você começar pensando no número que foi dado de forma inteira, 12. 12.000, nesse caso. Para isso, vamos já pensar então que 12.000 seria o número 1 e o 2, acompanhado de 3 zeros. Então, nós já temos o número 12.000 na decomposição. Nós podemos adicionar exatamente agora o outro número que foi escrito de forma inteira, que é o número 900. Então, nós temos uma adição entre o número 12.000 e o número 900. E, por último, nós temos a adição de 8 unidades, o que vai resultar em qual das alternativas? Se você observou que a alternativa correta é a letra B, meus parabéns. Uma outra dica também para que você chegue nessa resposta correta é pensar que nós não temos nenhuma dezena. Nós temos uma dezena de milhar, unidade de milhar, que fecham os 12.000. Nós temos os 900, que fecham centenas, mas nós não temos nenhuma dezena, indo diretamente para 8 unidades. Por isso, a nossa resposta correta é a letra B. Então, fica aqui essa dica importante para você. Se você acertou, mais uma vez, parabéns! Nós já começamos muito bem e espero que isso ocorra ao longo das nossas próximas questões. A exemplo disso, eu já convido você a acompanhar na mesma página 9 a questão número 2. A questão número 2 nos fala o seguinte: a alternativa em que os números estão ordenados de forma decrescente é. Vamos lembrar o que é uma organização decrescente? Organização decrescente é uma organização do maior para o menor. Então, para isso, nós vamos observar cada uma das alternativas. Vamos começar pela letra A? Nós começamos com o número 5.505. E na sequência dele, nós temos o número 5.055. Ou seja, começamos já em ordem decrescente. 5.505, fomos para o número 5.055. O próximo número é o número 5.000. Decresceu mais ainda. Vamos ver se o próximo número é menor? O próximo número é 4.550. Continua diminuindo. Na sequência, nós temos 4.505. Diminuiu novamente. E por último, o número 3.950. O que nós podemos concluir é que todos os números estão realmente apresentados aqui nessa alternativa em ordem decrescente. Por isso, essa é a nossa alternativa correta. Se você está com dúvida, convido você a acompanhar comigo a letra B e a letra C e, no final, a letra D, para nós observarmos o porquê que realmente a nossa resposta é a letra A. Observe comigo que a letra B começa no número 3.950.
Já o próximo número é o 4.505, o que mostra que a nossa sequência ela cresceu. E a nossa proposta na questão é que ela decresça. Por isso, a letra B já é incorreta. Observando a letra C, nós temos o número 3.950 e na sequência nós temos o número 4.550. Novamente, temos aqui uma sequência crescente. Então, mais uma alternativa incorreta. E por último, a letra D, onde nós temos o número 5.055 e agora nós temos o número 5.000. Decresceu. Porém, o próximo número, ou seja, o terceiro número da sequência, é 5.550. Já teve um aumento. Por isso, realmente, ela não serve para ser a nossa alternativa correta. E assim ficamos realmente com a letra A. Espero que você tenha acertado essa questão. Não esqueça que para resolver uma questão de matemática é necessário você ter muita atenção, você ter muita concentração. Não desvie a sua atenção no momento da resolução de uma questão, porque isso pode custar muito caro para você. Agora quero convidar você a acompanhar comigo mais uma questão do nosso material. E a questão que eu convido você a acompanhar comigo é a questão número 5, que está lá na nossa página 11. Essa questão, ela fala sobre a decomposição de números. E diz assim: a decomposição que corresponde ao número 40.581 é... Vamos pensar como funciona essa decomposição? Você observou como eu acabei de ler este número? 40.581. Então, para representar esse número, nós podemos pensar que a decomposição será feita da mesma forma em que ele é falado. 40.000. Então, nós começaremos exatamente com o 40.000. Adicionamos a ele o próximo número que é lido de forma inteira, o número 500. Então, 40.000 mais 500. Assim já fica muito mais fácil para você identificar exatamente qual é a alternativa correta. O próximo número é o número 80. Então, nós temos 40.000 mais 500 mais 80. E por último, nós temos uma unidade, que é o número 1. Então, a nossa decomposição está representada de forma correta em qual das alternativas? Você já conseguiu identificar? Vou dar um tempinho aqui para você chegar na sua conclusão. E aí, já conseguiu encontrar a resposta certa? Se você marcou a letra D, meus parabéns, você está no caminho certo. Você relembrou corretamente como é que nós realizamos esta decomposição. E agora, nessa mesma página, eu convido você a acompanhar comigo a questão número 6, que também fala sobre decomposição. Só que essa decomposição é um pouco além do que nós acabamos de ver, porque ela traz na sua forma, além da adição, a multiplicação. Acompanhe comigo então essa questão número 6, que diz assim: a decomposição 2 vezes 10.000 mais 7 vezes 1.000 mais 5 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 9 corresponde ao número. Vou dar uma dica muito importante para você pensar nessa questão e juntos chegarmos na alternativa correta. A ideia principal é começar realizando as multiplicações. Então, nós temos a primeira multiplicação, que é 2 vezes 10.000. 2 vezes 10.000 resulta em 20.000. Então, nós já temos 20.000. Sabemos que a leitura, então, correta do nosso número será 20.000, no começo da frase, no começo da leitura. O próximo que nós temos que resolver é exatamente 7 vezes 1.000. 7 vezes 1.000 é 7.000. Então, nós temos 20.000 mais 7.000, que resulta em 27.000. O que nós já sabemos, então, que o nosso número procurado é 27.000. Nós temos duas alternativas que começam com 27.000.
Vamos procurar então agora como ficam as centenas. 5 vezes 100. 5 vezes 100 é 500. Então nós temos o número 27.000 mais 500, ficamos com 27.500. Já ficou fácil para você agora perceber qual é a alternativa correta? Vamos mais um pouquinho nessa questão? Próxima multiplicação, 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Então nós temos o número 27.000 mais 500, 27.500. Com mais 20, 27.520. E por último o número 9, que resulta em 27.529. Ou seja, a nossa resposta correta é a letra A. Conseguiu encontrar ela? Meus parabéns! Você está indo muito bem no assunto de decomposição de números naturais. Vamos resolver uma importante questão que está na página 12 do seu material, questão número 7, que diz assim: observe no quadro a seguir a movimentação em uma conta bancária. E ali nós temos uma tabela com a movimentação realizada entre créditos e débitos e os valores. Vamos observar o seguinte: o conceito de crédito e o conceito de débito. Crédito é tudo aquilo que eu recebo e o débito é tudo aquilo que eu perco, tudo aquilo que eu gasto. Então, isso vai nos ajudar a interpretar melhor este problema. Porque a situação ao final pede o seguinte: ao término de todas as movimentações, o saldo final será de. Então vamos começar pensando no valor inicial dessa conta. Nós temos ali exatamente R$ 5.620. Então, esse é o saldo que a pessoa tem nesta conta bancária. Então, nós começaremos com 5.620. Nós vamos anotar esse valor, que é muito importante. Então, começando a nossa anotação, vamos colocar ali 5.620. Nós vamos agora pensar que ela teve um crédito de R$ 1.250. Então, vamos adicionar R$ 1.250 mais R$ 1.250. Fazendo essa primeira adição, nós já vamos chegar à seguinte conclusão. Vamos lá. Lembrando que a adição ela é feita da nossa direita para a nossa esquerda. Então, 0 mais 0 continua 0. 2 mais 5, 7. 6 mais 2, 8. E 5 mais 1, 6. Até agora essa pessoa tem R$ 6.870. Bom, nós temos agora um débito de R$ 2.670. Então, o nosso segundo cálculo exatamente é pensar nesses R$ 6.870 e nós vamos diminuir agora o valor de 2.670. Então, menos 2.670. Realizando essa subtração, nós teremos 0 menos 0, permanece 0. 7 menos 7, 0. 8 menos 6, 2. E 6 menos 2, 4. Então, agora ficamos com R$ 4.200. O nosso próximo passo é pensar que houve um segundo débito, agora de R$ 450. Então, nós teremos os R$ 4.200 menos os R$ 450. Realizando essa subtração, nós teremos 0 menos 0, permanece 0. Agora nós temos 0 menos 5, que não é possível. Então, nós vamos pensar que nós vamos ter que pegar uma centena, na verdade, do número 2. Então, nós tínhamos ali 2 centenas. Então, nós vamos ficar com uma centena, que agora teríamos 10. Então, 10 menos 5
nós temos 5. O número 1 não pode diminuir do 4, então vamos lá, vamos pedir emprestado? Então, ficamos com 3 no lugar do 4 e o 1 agora ao lado, ou seja, 11 menos 4, 7. E o 3 vai permanecer, R$ 3.750. Com esses R$ 3.750, nós teremos um crédito novamente. Então, vamos realizar uma adição. R$ 3.750 mais 780. Então, nós vamos ficar com 0 mais 0, continua 0. 5 mais 8, 13. Então, nós vamos acrescentar uma centena. Ficando agora 7 mais 7, 14. Com mais 1, 15. E acrescentamos uma unidade de milhar. 1 mais 3, 4. Então, o nosso saldo será de R$ 4.530, que é o que nós encontramos exatamente na alternativa da letra B. Então, é uma operação com muitas adições e subtrações, mas isso frequentemente acontece nas contas bancárias, créditos e débitos. É importante que você tenha em mente essa interpretação de questão, ok? Caso tenha ficado com alguma dúvida, revise novamente essa questão, porque isso é muito importante para o nosso aprendizado em matemática. E agora eu convido você a acompanhar comigo a questão número 8, que também fala sobre uma parte importante para o nosso desenvolvimento. E a questão número 8 fala o seguinte: uma banda de rock está fazendo uma turnê pelo país. No primeiro dia, 12.675 pessoas assistiram ao show. No segundo, 14.598. E no terceiro, 11.085. O número total de pessoas que assistiram aos 3 shows foi de. Então, qual operação utilizarmos aqui? Vamos pensar um pouco? O que realmente o problema nos pede? Ele nos pede o total. Então, toda vez que nós pedirmos a palavra total, significa que nós vamos utilizar uma adição. A palavra total indica para nós uma adição. Vamos lembrar que nós temos então que somar, certo? Então nós vamos pensar exatamente em cada um desses dias. No primeiro dia, nós tivemos 12.675 pessoas. Então nós vamos pegar e anotar esse número. 12.675. Nós vamos adicionar a ele o número de pessoas do segundo dia. Então, mais 14.598. E por último, o número de pessoas do terceiro dia, que é 11.085. Veja que é muito importante você colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Nós vamos começar então pelas unidades. 5 mais 8 mais 5. Vou dar uma dica interessante para você. Algumas pessoas fazem dessa maneira. Elas costumam somar os números que darão valores exatos. Por exemplo, ao invés de somar em ordem 5 mais 8 mais 5, você também pode somar 5 mais 5, que dá 10, com o 8 que está aqui no meio, daria 18. Ou você pode fazer 5 mais 8, 13, com mais 5, 18. O que significa que nós temos agora 8 unidades e uma dezena. Por isso, nós usamos aquela regrinha de subir 1. Então, nós estamos acrescentando uma dezena. 1 mais 7, 8. 8 mais 9, 17. E 17 mais 8, 25. Então, nós temos 5 aqui embaixo e o número 2 lá em cima do 6. Então, 2 mais 6, 8. Mais 5, 13. Com mais 0, permanece 13, ou seja, 3
e 1. E agora nós vamos realizar a adição. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, com mais 1, 8. E por último, vamos somar 1 mais 1 mais 1, que daria 3. Ou seja, o número procurado é 38.358 pessoas. Essa é exatamente a quantidade de pessoas que estavam assistindo o show ao longo desses 3 dias. E aí, você conseguiu resolver passo a passo essa questão? Espero que você tenha conseguido. Caso você tenha encontrado alguma dúvida, releia novamente essa questão. Isso torna muito mais fácil a resolução do problema. E agora eu convido você a acompanhar comigo a nossa próxima questão, que é a questão 9, que se encontra na página 13 do seu material. Veja que questão interessante nós estamos trazendo aqui para você. A questão 9 diz assim: seu Pedro comprou um carro no valor de R$ 32.560. Para adquirir o novo carro, ele deu uma entrada de R$ 19.569 e financiou o restante. O valor financiado por seu Pedro foi de... Então vamos prestar bastante atenção nessa questão. Vamos anotar os pontos importantes dela. Primeiro, qual era o valor total deste veículo? O valor total que nós vamos anotar foi de exatamente R$ 32.560. Então, anotando isso, R$ 32.560. Depois nós sabemos que foi dada uma entrada. Então, anotando essa entrada, nós vemos que ela foi de R$ 19.569. E nós sabemos que o restante foi financiado. A palavra restante, ela indica exatamente para nós uma operação. A palavra restante indica para nós a operação de subtração. Isso é muito importante, nós prestarmos atenção nesse detalhe. Então, para nós sabermos exatamente de quanto foi esse restante, que é a nossa pergunta, nós vamos realizar uma subtração entre o valor total e o valor dado como entrada. E aí, você consegue chegar nessa resposta? Você consegue fazer adequadamente essa subtração? Eu vou dar um tempo aqui para você pensar em como resolver essa questão. E aí, conseguiu chegar na resposta certa? Então acompanhe comigo esse passo a passo. Vamos escrever aqui esses valores, começando então pelo 32.560. Agora faremos a subtração com o número 19.569. Pensando dessa forma, nós observamos que nós temos 0 unidades. 0 menos 9 nós não podemos fazer, então nós emprestamos uma dezena. Ficamos aqui com 5 dezenas e agora aqui 10 unidades. 10 menos 9, ficamos com 1. 5 não pode diminuir 6, então nós pegamos uma centena emprestada. Ficamos com 4 e o nosso número agora passa a ser 15. 15 menos 6, teremos 9. 4 não pode diminuir o 5, então vamos pegar emprestado uma unidade de milhar. 14 menos 5, 9. Ficamos com uma unidade de milhar, ou seja, precisamos de um empréstimo. Então nós temos aqui 2 e emprestando ficaríamos com 11. 11 menos 9, 2. E 2 menos 1, sobra 1. Então nós teríamos R$ 12.991. Esse foi exatamente o valor financiado. Você conseguiu encontrar a alternativa correta? A nossa alternativa correta é exatamente a
letra A. E assim chegamos à resolução de mais uma questão. Espero que você tenha entendido, espero que qualquer dúvida que você tenha encontrado ao longo do caminho, você consiga revisar os importantes conceitos da matemática e assim desenvolver as suas habilidades. Agora desejo a você bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.